Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 5 de agosto. Agora na Espanha, meio-dia em ponto. No Brasil, 7 em ponto da manhã. Gente, a BTC aqui no 4 horas não está conseguindo superar a VWAP semanal, que segue lá em 29.250. A gente deu uma agulhada na madrugada, fizemos a mínima em 28.807. De uma maneira geral, essa agulhada aqui de 28.807 está ascendente em relação à mega agulhada de 1 de agosto, que bateu 28.585. Talvez ela esteja desenhando uma cunha triangular mais amplificada que o inicialmente prognosticado. Se a gente perder esse fundo aqui em 28.807, aí ela vai voltar a beijar a base dessa canaleta virtual de baixa, que na verdade é a nossa bandeira de alta, que segue vigente ainda, apesar de bem longeva, segue vigente. É preciso respeitar esse fundo de hoje, durante os candles que vão se desdobrar durante o dia. Nos 6 horas, segue esse padrão também de fundos ascendentes, topos descendentes. De uma maneira geral, segue vigente também uma cunha triangular. A gente não está conseguindo superar também a VWAP mensal, que está lá no mesmo patamar da VWAP semanal, em 29 mil, próximo de 29.300. No diário, a BTC incursionou para dentro da nuvem e está meio que aprisionada ali na altura do centro gravitacional da nuvem. Hoje a boa notícia é que o corpo real vendedor está levemente engolfado pelo corpo real vendedor de ontem. Então isso aqui talvez aprisione a BTC como numa reguinha durante o final de semana. No intraday a gente consegue visualizar essa fenomenologia gráfica de forma mais clara. Vocês vejam que a amplitude movimentacional da BTC hoje está totalmente engolfada pela amplitude movimentacional de volatilidade de ontem. Então isso aqui indica que em algum momento a gente vai explodir para cima ou para baixo. Muito provavelmente para cima, porque ela está absolutamente sobrevendida nos time frames maiores. Então, mesmo que a gente esteja aqui transitando pela banda inferior quase todo dia, desde a virada da VWAP de sexta para sábado, é muitíssimo provável que isso aqui exploda para cima, por conta da sobrevenda nos time frames maiores, tanto no diário, quanto no 6 horas, quanto no 4 horas. Vamos aguardar os próximos candles, principalmente no 4 horas e no 6 horas, para ver como a BTC vai se comportar. O mais factível é que ela volte a estressar a aresta superior dessa cunha aqui no 6 horas. Na seara fática, Elon Musk afirma que o Twitter nunca vai lançar uma criptomoeda em meio ao frenesi e à explosão de valorização do X-Token Fake. Alguém lançou um X-Token Fake atribuindo a condição de token nativo do Twitter e o token valorizou mais de 10.000% em apenas 24 horas, alcançando uma capitalização de quase $1 bilhão. Elon Musk falou que não tem nada a ver com esse lançamento e que é um X-Token Fake, porque o Twitter, que agora se chama X, uma mídia social X, nunca vai lançar um criptoativo. Enfim, vamos ver como essa história vai terminar. E a empresa de segurança em blockchain Certic revela uma vulnerabilidade no protocolo da WorldCoin. É aquela empresa fundada pelo CEO da OpenAI, que criou o ChatGPT e que está escaneando a íris de todas as pessoas em troca de uma altcoin, que no caso é a altcoin nativa da WorldCoin, e também em troca do recebimento de uma NFT que identifica o usuário que teve a íris escaneada na Web3. E analistas dão conta, os cofundadores da Glassnode, que fazem as análises on-chain, dão conta de que a Ethereum está se preparando para uma mega corrida espetacular. É uma bomba relógio ascendente, por assim dizer. A Ethereum está dentro da movimentação do último ciclo, ela está respeitando todos os critérios para explodir de forma ascendente. No par ETH BTC, ela está prestes a romper uma longa LTB que vem aprisionando
a Ethereum e ela já vai explodir de forma ascendente, talvez iniciando essa estação das altcoins, por assim dizer. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a Apple perde o market cap de 3 trilhões de dólares com o tombo violento dessa sexta-feira. Ontem a Apple caiu quase 5%, chegou a cair mais de 5%, depois fechou a menos 4,80%. Enfim, os dados da economia norte-americana revelam agora um arrefecimento na criação de empregos. O mercado esperava a criação de 200 mil novos empregos, mas só que se criaram 187 mil novos empregos. Vamos ver como isso tudo vai se desdobrar. E o Kremlin diz que a reunião dos BRICS, que vai acontecer na África do Sul agora no final de agosto, a partir do dia 24 de agosto, não vai anunciar uma moeda única dos BRICS, pelo menos num primeiro momento. Moscou disse que a introdução de uma moeda única dos BRICS nesse momento é impossível, mas isso não significa que a questão não deva ser discutida, inclusive eventuais datas para lançamento dessa nova divisa global que está sendo objeto de muita especulação, principalmente sobre a possibilidade de um eventual anúncio nessa reunião, mas o Kremlin desmentiu, lembrando que o Putin não vai poder comparecer porque há um mandado de prisão contra ele emitido pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, mas ele vai mandar o seu ministro das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov. E a Ucrânia ataca um petroleiro russo e diz que os portos do Mar Negro estão todos em risco. A Ucrânia disse que o petroleiro estava abastecendo as forças russas. Enfim, a guerra na Ucrânia segue escalando. A BTC aqui no 6 horas, de uma maneira geral, segue dando vigência ao que parece ser uma cunha triangular. Ela precisaria romper a VWAP mensal no patamar de 29.300 e pouco, 310, 320, para depois explodir para o patamar da VWAP mensal do mês 7, que está lá em 30.300. É bem provável que depois de ter lambido 2 vezes a base dessa cunha, agora absolutamente sobrevendida, ela volte a estressar a aresta superior, ali no patamar logo acima de 30 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Binance Coin, Atom, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.